Estamos de volta com o programa Consciência Humana, agora para o último bloco do programa. E nós estamos falando desde o começo de questões de respeitar o outro, buscar o melhor da vida, imaginar o que seria uma existência mais pautada no respeito às diferenças. Para isso, nós contamos com a colaboração do professor Jardel, que é professor de arte, que nos ajuda a compreender, a definir a arte, mas ele também faz aqui uma reflexão acerca da vida como um todo, das pessoas, do dia a dia, daquilo que a gente está levando. Queremos, sobretudo, você que é nosso telespectador, dizer o seguinte: nós respeitamos a sua posição, nós respeitamos o seu pensamento. Eu procuro todo dia conversar com as pessoas, escutar aquelas pessoas que pensam diferente de mim, aprender um pouco. Um dia eu estava conversando com um amigo que ele se auto-intitula um conservador, e ele foi me explicar a questão da moral duradoura, a questão de que nós vivemos nos dias atuais um deserto intelectual, onde as pessoas não buscam mais ler, onde as pessoas só querem debater através de convicções formadas a partir das redes sociais. A gente precisa ler, precisa estudar bastante, precisa ter um posicionamento firme, mas, sobretudo, precisamos acolher aquilo que também está sendo refletido por outras pessoas. Então, no programa Consciência Humana, durante esses 10 anos de programa, a gente também sempre fez isso. Tentar dialogar o máximo possível, conversar, esgotar todas as possibilidades de conversa, para que a gente possa chegar a um denominador comum e sempre trabalhando na perspectiva da paz interior e da paz que está ao nosso redor. Professor Jardel, no segundo bloco a gente focou muito na questão da música. A questão das artes plásticas, como é que você vê a realidade da arte plástica nesse cenário atual? Tem uma pesquisa da FEComércio de 2014, que ela fez uma análise da inteligência do brasileiro, e quando ela foi medir a quantidade de brasileiros que iam ao teatro, a quantidade de brasileiros que iam ao cinema, a quantidade de brasileiros que iam a uma exposição de arte, eram números ridículos. Por exemplo, parece que mais de 9 brasileiros de cada 10 pesquisados nunca nem tinham participado de uma exposição artística. Qual é o trauma, qual é a consequência disso para um povo? Olha, eu sempre falo com os meus alunos, né, quando eu começo a falar de algum movimento artístico, começo a falar de algum artista e começo a mostrar os quadros, os valores artísticos, os valores dos quadros que foram vendidos. Por exemplo, o quadro mais caro até hoje já vendido foi um quadro de Pablo Picasso. E aí os alunos perguntam: professor, quanto foi esse quadro? Eu falo assim: foi 180 milhões de dólares, né, um valor assim absurdo que eles acham. Eles falam assim: professor, não dava um centavo. Mas por que você não dá um centavo? Porque você simplesmente não tem um contato com a arte, você não conhece o valor artístico, você não sabe o valor histórico daquele quadro, né? O quadro da Mona Lisa não se dá valores, né? O quadro de Mona Lisa, porque é um quadro fantástico. E aí os alunos perguntam assim: professor, por que esse quadro é tão importante? Simplesmente foi feito por quem? Por Leonardo da Vinci, um dos maiores artistas do mundo, né? Além de ter sido feito por ele, mas o fator histórico, de quem não sabe até hoje quem é realmente Mona Lisa, o que ele utilizou na obra Mona Lisa, a técnica da perspectiva, a técnica do esfumato, enfim, as pessoas elas estão muito aquém de saber o sentido da arte, o valor da arte. Por quê? Porque simplesmente eles não procuram buscar aprender sobre o artista, aprender sobre o movimento artístico. Os alunos hoje, são poucos deles que frequentam teatro, são poucos deles que frequentam exposições, né? E sem contar também que aqui em Teresina, né, no nosso estado, Teresina, por exemplo, não tem um local para receber exposições grandiosas, né? Você vê que bem que em Fortaleza tem exposições de artistas famosos, em Brasília, em São Paulo. Esse ano eu estive em São Paulo e eu tive a oportunidade de conhecer um cenário artístico, assim, você se apaixona por você tá em contato com a arte, no meio da rua, a todo momento você tem uma pessoa fazendo uma apresentação de performance, você tem uma pessoa fazendo exposições na rua, música na rua. Então, assim, é realmente uma cidade apaixonante. Eu me apaixonei por São Paulo, tive a oportunidade de conhecer os museus de São Paulo, e eu sempre falo para meus alunos: procure conhecer, quando você vai para um lugar desse, procure conhecer os museus. Não tem coisa melhor do mundo você estar em contato com a arte. E eu tive também a oportunidade de estar de frente a uma exposição de Anita Malfatti. Para quem não sabe quem é essa artista, foi uma das grandes artistas da Semana de Arte Moderna. Na verdade, ela abriu a Semana de Arte Moderna, foi muito criticado por Monteiro Lobato. Então, assim, você estar em contato com o quadro daquela artista, assim, para mim foi uma emoção muito grande. Então, assim, as pessoas elas precisam ter mais contato
contato com a arte, as pessoas precisam conhecer a arte. E hoje nós temos artistas plásticos magníficos. Nós podemos citar o Vicky Muniz, que é um artista hoje que ele trabalha com lixo e faz obras artísticas belíssimas. Nós temos aqui no Piauí, nós temos artistas de nome, artistas muito famosos, como Nonato Oliveira. Sou muito fã do Nonato Oliveira, o trabalho dele é magnífico, né? Nós temos a Dora Parente, que é uma artista onde o seu trabalho ultrapassou fronteiras nacionais. Então, assim... Expedito. O Expedito, claro. Mestre Dezinho, que foi também um grande artesão, né? Mestre Expedito está atuando ainda, né? Isso, com certeza. No Nordeste, por exemplo, nós podemos citar grandes artistas como Mestre Vitalino, que foi um grande artesão que teve lá na região de Caruaru. Enfim, nós temos uma riqueza artística muito grande. Nós temos artistas hoje que trabalham uma arte muito inteligente em termos do grafite. Quando nós falamos nessa arte inteligente, nós podemos citar também alguns grafiteiros que estão fazendo o nome lá fora, como os Gêmeos, né, como o Cobra, que são grafiteiros renomados. Aqui em Teresina também nós temos grandes grafiteiros, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho de WG, um grande artista, um grande grafiteiro aqui em Teresina. Morou no Mucambinho, né? Tenho lembranças dele, né, de lá. Chamava de Washington naquele Isso, tempo. Washington, conheci o trabalho dele, um trabalho grandiosíssimo, né? Então, assim, nós temos, em termos de estrutura, em termos de bagagem, nós temos, na verdade, uma produção artística muito boa, tanto a nível nacional, como também a nível de estado, como o Piauí. Então, a gente tem grandes artistas aqui. Muito interessante, professor, quando você coloca isso, você veio falando, lembrando de algumas situações. Eu estava lembrando de um pintor chamado Lautrec, né? Francês. Toulouse-Lautrec. Isso, que ele pintava justamente as pessoas anônimas, aqueles que não eram o foco das atenções. Isso. E ele fez da sua obra artística, o seu protesto era, o que ele pintava? Vou pintar as pessoas que são excluídas, aqueles que os grandes artistas não queriam olhar, como palhaços, prostitutas, ou seja, ele ia lá e pintava, e ele fez da pintura do anônimo a sua grande obra de arte. Inclusive não só Lautrec, mas também o Picasso, ele também era um artista dessa forma. O Picasso, ele adorava circo, ele gostava bastante de ficar assistindo o palhaço, né? Ele pintava os arlequins, que eram, na verdade, personagens do circo, né? Ele trabalhava na sua pintura, e o Lautrec também ele fez isso. Ele tinha, por exemplo, uma mesa reservada no Moulin Rouge, que era um dos maiores cafés que tinha na época lá em Paris, e ele tinha uma mesa reservada lá que ele passava todo o tempo desenhando, pintando as pessoas que frequentavam o café. Então, não só o Lautrec, não só o Picasso, mas o Renoir, por exemplo, foi um artista do impressionismo, um artista que foi considerado um popstar na arte na época. Por quê? Porque ele simplesmente ele representava a sociedade parisiense nos cafés. As suas pinturas tinham uma grande vivacidade, tinha muita alegria nas suas pinturas, e ele se tornou um popstar na arte naquela época, o Renoir, né? Mas outros artistas também retratam as pessoas, gostam de retratar as pessoas comuns, pessoas do dia a dia, né? E são essas pessoas que, através do trabalho desses artistas, que eles acabam, na verdade, se tornando famosos por representar justamente as pessoas. E tem vários movimentos artísticos que surgiram na época das vanguardas, que mostravam essa situação, mostravam as pessoas. Eu lembro aqui, professor, do Van Gogh, né, o holandês, morreu pobre, ou seja, um homem que hoje é reconhecido mundialmente como um dos principais artistas da história da humanidade, fez um autorretrato, né, que hoje é uma obra que ela não tem nem valor, como você mesmo colocou, ou seja, se fosse colocar aqui o valor, ninguém chegaria a um valor monetário para ela. E foi um homem que teve duas fases dentro da sua arte, deixou uma obra vasta, é um artista, um ser humano que tem suas contradições, né? Se eu não me engano, ele tirou a própria vida, se suicidou. Isso. Ou seja, como é que o Van Gogh, por exemplo, como é que você imagina um Van Gogh desse no mundo? Eu sou muito fã do Van Gogh, né? Quando sempre falo em arte, eu fico apaixonado pela arte de Van Gogh, porque é um artista muito completo, né? Apesar dele ter passado por várias situações em sua vida,
alguns problemas mentais, né? O Van Gogh, ele sofreu de esquizofrenia, mas ele deixou uma riqueza muito grande, que é a sua obra, e a sua obra até hoje é estudada por psiquiatras, por pessoas da psicologia, né? Porque ele coloca ali nas suas obras todo o sentimento dele, o que ele sentia. Durante o período que ele mais trabalhou foi o período em que ele ficou no manicômio, né? Durante muito tempo, e foi o período que ele mais produziu, foi o período que ele mostrava na sua pintura todo o seu ânimo, o que estava acontecendo na sua cabeça, o que se passava pela sua cabeça. Então, eu imagino o Van Gogh no dia de hoje. O Van Gogh no dia de hoje, meu Deus, ele teria muita coisa para produzir, muita coisa para fazer realmente, porque é simplesmente um artista fantástico, né? E quando se fala em valores, quando o Van Gogh faleceu, ele só tinha vendido uma obra em toda a sua vida, na época, por $80. Ele vive só vendeu uma obra? Só uma obra, né? Ele gostava de sentar num café e ficava observando as pessoas e pintava os quadros, né? E ali naquela produção ele ficava observando as pessoas, inclusive tem até um quadro muito famoso, que é o Dr. Cachette, que é um doutor que estava lá triste na mesa, ele começou a produzir o quadro e deu de presente para o médico que estava lá no café onde ele estava. Então, em toda a sua vida, ele só vendeu um quadro, né? Por $80. 10 anos depois da morte de Van Gogh, esse quadro já estava avaliado em $3 milhões, né? O quadro mais caro já vendido por Van Gogh, produzido pelo artista Van Gogh, foi vendido, se não me engano, há 3 anos atrás, num leilão, foi adquirido por $70 milhões. Professor, me chama a atenção que, por exemplo, muitas pessoas que têm problemas psicológicos, psiquiátricos, a arte é sempre um refúgio muito importante utilizado por aqueles que cuidam dessas pessoas, né? Pessoas que estão com depressão, a arte também termina sendo algo muito importante. Então a arte, que muitas vezes é vista como algo muito perigoso, como aquilo que pode despertar, ela termina sendo ali a válvula de escape, a salvação de muita gente. Na verdade, a arte é uma terapia, né? Eu costumo falar para os meus alunos, para as pessoas que me conhecem, quando eu estou pintando, eu me tranco no meu mundo, eu me fecho no meu mundo e só saio daquele mundo quando eu termino de finalizar a obra, né? Mas a arte é uma terapia, né? A arte é uma terapia, não só Van Gogh, mas também nós tivemos outros artistas, como Arthur Bispo do Rosário, por exemplo. Ele era um artista ele era marinheiro. Então, ele deixou a marinha, né, porque ele adquiriu uma esquizofrenia também. E ele foi internado no manicômio. E a arte dele é uma arte bem interessante. Por quê? Porque ele não trabalhava pintura. O Arthur Bispo do Rosário, ele pegava objetos que ele catava no dia a dia dentro do manicômio e fazia esculturas, né? E segundo ele, a mente dele, ele falava que aquelas esculturas eram para Deus, né? Ele tinha visões, ele trabalhava. E a obra do Arthur Bispo do Rosário saiu do Brasil e foi para onde? Na Europa, né? Os pesquisadores, os psiquiatras também hoje, até hoje, a gente não conhece as pessoas com tanta ênfase, né, professor? Pois é, até hoje os pesquisadores estudam a obra desse artista, né, que eram simplesmente obras simples, né, mas que tinham um certo valor para o artista, porque mostrava ali o sentimento dele. Professor Jardel, o acolhimento dessas discussões na sala de aula, como é que o aluno, ele acolhe? Porque a gente está uma escola hoje ainda muito positivista, uma escola muito voltada ali para o vestibular, de repente a arte está voltando aí através do Enem, mas como é esse acolhimento? Como é que você sente, né, essas discussões e a importância que o aluno, que o estudante vai dar para esses nomes? Olha, é muito interessante porque quando eu comecei a trabalhar na área da arte, eu tive uma grande dificuldade. Por quê? Porque os alunos, a gente enfrenta uma barreira de aprendizado da arte. Quando você fala em arte, geralmente as pessoas falam, é desenhar, né? Desenhar, pintar, né? E hoje a arte, ela tomou proporções imensas, né? Graças a Deus, a arte hoje é vista como outra forma. Hoje nós trabalhamos a história da arte, né? Onde nós vamos trabalhar os movimentos artísticos, onde os alunos vão conhecer os artistas, vão conhecer o trabalho desses artistas e eles ficam impressionados. Porque quando a gente vai trabalhar, quando eu trabalho nas minhas aulas de arte, principalmente para o Enem, a gente procura trabalhar os movimentos artísticos e, ao mesmo tempo, eu utilizo hoje a tecnologia, como no caso de um data show, para mostrar as obras artísticas para os alunos e eles ficam admirados pelaquela situação, eles começam a observar a obra do artista e começam a admirar o artista a partir do momento que eu começo a mostrar as obras. Então, hoje a gente não trabalha só pintar, desenhar ou fazer artístico. Hoje a gente trabalha também a parte teórica e é bem aceito pelos
os alunos. Hoje os alunos, eles gostam bastante de discutir a arte, discutir a história da arte. E até alguns desses alunos, eles têm até artistas, por exemplo, que eles utilizam como ídolos, né? Eu tenho alguns alunos que têm afinidade com a arte, eles procuram o Picasso, eles procuram o Van Gogh, eles procuram outros artistas famosos como, na verdade, ídolos para ele. Então, assim, hoje a arte, graças a Deus, ela é bem aceita, ela é bem discutida dentro da sala de aula, porque logo a gente não procura trabalhar só a parte artística, só fazer artístico, mas também discutir alguns temas bem interessantes dentro da própria arte. Professor Jardel, olha, infelizmente o tempo está acabando, foi um prazer bater esse papo com você aqui no programa. Espero que as pessoas possam acolher mais a arte. Obrigado, viu, professor? Prazer todo meu. Você que assistiu o nosso programa, esse foi mais um Consciência Humana. Eu peço ao meu editor aí, o Elias, que termine o programa com uma musicazinha chamada Minha Felicidade, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser, com muita felicidade, com muita alegria, aqui na nossa TV Assembleia. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre.